Graça e paz, amados. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal IBN Adoradora de Franca. Estamos aqui mais uma vez. Quero trazer uma palavra para o seu coração esta noite, cultuando ao Senhor desta maneira. Estamos estudando os 12 passos para uma fé vitoriosa. Amém? Normalmente, às quartas-feiras, nós cultuamos ao Senhor quando estava aberto o templo, o culto da colheita. Então, nós iniciamos esses estudos lá no templo e depois continuamos aqui, através deste canal, trazendo a sequência desses estudos. Amém? Hoje vamos estar estudando o 9º passo desses 12, para que possamos ter uma fé vitoriosa, uma fé que vence, a fé que promove o milagre. Amém? Então, você, com muito temor, com muita reverência, preste bastante atenção nesta palavra, medite, para que você cresça na fé. Amém? Em nome de Jesus. Quero ler um salmo para dar início a esse estudo. Você possa acompanhar aí na tela, amém? Salmo 139, versículo 23. Diz assim, o salmista: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Amém? Quero orar por você, orar por esse estudo, abençoar a sua casa, a sua família. Se você puder aí, feche os teus olhos e faça essa oração junto comigo, amém? Espírito Santo, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Queremos colocar diante de Ti estas vidas que estão aí, Senhor, acompanhando esta ministração, desta palavra, este culto. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, Senhor. E que possamos desenvolver esta fé, da qual um dia nós iniciamos esta caminhada, esta carreira, da qual nos foi proposta para sermos homens, mulheres de fé. Por isso, alcance estas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, então, como estava dizendo, hoje vamos estudar o 9º passo desses 12, das quais estamos estudando e aprendendo a desenvolver, a ter uma fé, a fé que promove o milagre, a fé que faz o impossível acontecer, a fé que tinha Abraão, a fé de Paulo, a fé de Pedro, a fé de João, a fé de homens e mulheres de Deus que fizeram grandes coisas, realizaram grandes prodígios, porque foram homens e mulheres de fé. Amém? Então vamos estudar hoje o 9º passo. Semana passada nós estudamos, inclusive tem alguns passos aí desse estudo que você pode estar também acessando os vídeos. Nós falamos sobre o perdão, ter sempre uma atitude de perdão. E hoje vamos estudar o seguinte passo: vigiar e controlar os pensamentos. Vigiar e controlar os pensamentos. Amém? Acompanhe comigo aí o texto que nós vamos estar estudando. Efésios 3, capítulo 3, versículo 20. Carta de apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amados, a fé, como eu sempre digo, ela precisa ser desenvolvida. A fé precisa ser trabalhada em nós. No entanto, nós precisamos ter paciência para trabalhar e também para ser trabalhados, para sermos um homem, uma mulher, um jovem de fé. Então nós vemos aqui a importância não só de saber orar, de pedir ou de orar,
mas também de controlar os nossos pensamentos. Porque aquilo que nós pensamos, ou naquilo que nós ocupamos a nossa mente, ela facilmente influencia o nosso comportamento. Nós fazemos algumas coisas, agimos de uma certa maneira, mediante aquilo que nós pensamos. Então, nós temos que aprender a vigiar e controlar os nossos pensamentos, porque pensamentos de bênção, pensamentos de vitória, pensamentos de progresso, pensamentos de fé, vai gerar em nós, nos influenciar a termos atitudes de fé, atitudes, amém? E pensamentos negativos, pensamentos de derrota, que nós vamos estar estudando hoje, vai trazer dissabores para a nossa vida. Nós vamos experimentar fracassos, derrotas, perturbações e não vamos ter uma vida abençoada, uma vida feliz, da qual o Senhor quer que nós tenhamos. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo não, ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós temos que estar atentos. Se você quer ser um homem de fé, se você quer ser uma mulher de fé, uma pessoa de fé, você tem que saber vigiar e controlar os seus pensamentos. Nós sabemos que controlar os pensamentos não é tão fácil assim, não é verdade? Né? É um exercício de muito esforço, nós precisamos se esforçar muito para controlar os nossos pensamentos. Então, temos que pensar corretamente, sabe? Agir desta maneira, senão pensamentos ruins e negativos vão invadir a nossa mente, fazendo a nossa mente voar na direção errada. E aí, não vamos crescer na fé. Aí vamos crescer na incredulidade. Então, amados, vamos aprender através de homens e mulheres de Deus, da Bíblia, a como ser um homem e uma mulher de fé. Abraão, por exemplo, Deus diz para Abraão: olha, Abraão, de ti farei uma grande nação, a sua posteridade será grande. E Abraão ali na tenda, ele diz: Senhor, então vai ser o meu administrador ali, né? Eliezer, Damasceno Eliezer, que vai ser meu herdeiro. Que afinal de contas, Abraão e Sara não poderiam ter filhos. Mas Deus chama Abraão para fora da tenda e diz o seguinte para ele. Acompanhe comigo aí em Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Diz assim: então conduziu-o até fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Amados, Deus fala para Abraão: olha, de ti farei uma grande nação. Olha para as estrelas. É possível que Abraão tenha até tentado contar as estrelas, na verdade? 1, 2, 100, 1000. Chegou um momento que não deu para contar mais. Deus ali planta uma semente no coração, na mente de Abraão, para que Abraão pudesse desenvolver a fé do milagre, a fé do impossível. Obviamente que todas as vezes que ele olhasse para o céu, na verdade, ele lembraria da palavra de Deus. Deus me falou que através de mim, a minha posteridade seria numerosa como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Toda vez que ele ia na praia, por exemplo, ele lembraria da palavra de Deus. Aquilo aumentaria a sua fé. Aqueles pensamentos a respeito da promessa de Deus faria com que ele pudesse controlar o seu pensamento, não com coisas negativas, com pensamentos de derrotas, ou olhando a circunstância,
Ou como a própria palavra disse, ele creu contra a esperança. Porque Sara não poderia ter mais filhos, já era de idade avançada, Abraão também. Agora, Deus planta na mente de Abraão aquilo que ele deveria desenvolver. Então, pensamentos de confiança, amados, de esperança, de vitória, sabe? Pensamentos de expectativa de milagres, vai influenciar o nosso comportamento. Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, que ele vigia o seu pensamento, que ele controla o seu pensamento com esse tipo de coisa, provavelmente essa pessoa vai ser muito próspera, ele vai conquistar coisas impossíveis até, porque ele está alimentando a sua mente das promessas, da palavra de Deus, de coisas a respeito da fé. Mas também, se você cultivar no seu pensamento, na sua mente, pensamentos de incredulidade, o pensamento de incredulidade, amados, sabe? A Bíblia, ela mostra para nós a saída para algumas coisas, ou para tudo na nossa vida. Nós estamos vivendo um momento da qual nós nunca vivemos antes. E as pessoas perguntam, como vamos sair dessa? Na Bíblia temos a resposta. Em tudo na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, nós temos a solução através da palavra de Deus. Através da Bíblia, que é a verdade de Deus comunicada para nós, nós encontramos a saída para todas as situações. Muitas vezes uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada, uma pessoa que está descrente, ela não encontra saída. Ela se encontra ali num lugar, não consegue ver uma luz no fim do túnel. Mas para aquele que desenvolve e controla seu pensamento, aquele que tem pensamento de fé, de vitória, então, facilmente ali ele vai encontrar algumas soluções. Planos, estratégias, vai brotar na sua mente, porque ele alimentou o seu coração, a sua alma, daquilo que vem da parte de Deus. Então, pensamentos de incredulidade, amados, vai produzir fracassos, pobreza, doença, perturbações, muitas coisas negativas e ruins, sabe? Porque nós aprendemos também, através desses estudos, que pensamento, palavra e ação têm que estar em harmonia. Geralmente é assim que acontece. Geralmente nós fazemos as coisas baseado naquilo que nós pensamos, é assim. Geralmente nós falamos aquilo que pensamos, né? Às vezes até podemos falar alguma coisa sem pensar, na é verdade? Pedimos até desculpa por isso, né? Falei sem pensar, mas isso não é o comum. O comum é a gente falar aquilo que pensa, agir de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, pensamento, palavra e ações estão em harmonia, não é? Se você está reclamando daquilo que você está colhendo, olhe para trás, vê o que tem semeado. Muitas vezes nós queremos grandes resultados na nossa vida, mas nós não estamos controlando e vigiando o nosso pensamento, não estamos desenvolvendo esta fé. Sabe? Hoje nós vivemos um período de medo, não é verdade? Medo de várias circunstâncias, de várias maneiras. Eu destaquei aqui 3 medos, das quais que você possa se libertar desses medos hoje, em nome de Jesus. Amém? Afinal de contas, esse estudo dos 12 passos para uma fé vitoriosa é um estudo de libertação, amados. Para você se libertar, sair das algemas, das amarras e saber que Deus é contigo, que Deus é com você. Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar, para que você seja um homem e uma mulher de fé. Amém? Medo, primeiro medo da pobreza, sabe? Medo da pobreza. Há pessoas que caminham com esse medo no seu coração, na sua mente. As pessoas não conseguem arriscar fazer coisas, né? Porque
temem o medo da pobreza, sabe? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que não respeita muitas vezes o direito dos outros. Então, uma forma de um homem dominar o outro é pelo dinheiro, muitas vezes pelo poder. Então, nós carregamos pela herança social essa questão do medo da pobreza. E as pessoas muitas vezes têm medo de investir, têm medo de se arriscar. Muitas vezes até na igreja acontece isso. Alguns irmãos têm medo de ofertar porque, não é? Você já teve aquele sentimento de gastar com culpa? Você precisa, mas você fala assim, não vou comprar isso, porque se eu comprar isso eu posso, amanhã eu posso ficar sem o dinheiro. Medo da pobreza. Nesse tempo agora muitas pessoas estão no supermercado, né? E fazendo compra de 4, 5, 6 carrinhos, estocando a sua casa de alimento, com medo que falte amanhã. Medo da pobreza. Quando na verdade nós deveríamos fazer o contrário. Não é? Pegar aquilo que nós temos e repartir com aquilo que não tem. Não pelo simples fato de achar que aquele... para a gente mostrar para as pessoas que nós estamos abastados, que na nossa casa não falta nada, que nós não temos o medo da pobreza. Então, o medo da pobreza tem arrastado milhões de pessoas ao fracasso, às derrotas, às frustrações, não conseguem vencer na vida porque carregam o medo da pobreza. Não consegue ofertar ao Senhor, não consegue fazer alguma coisa a mais porque tem medo de faltar amanhã. Eu destaquei outro medo também, que podemos falar que até é um espírito, é o espírito de miséria. Também que você precisa se libertar dele. O espírito de miséria é como se fosse o medo da pobreza. Só que a Bíblia tem um nome, ele fala de avarento. É aquela pessoa que tem até o recurso, mas ele ama mais o dinheiro. O dinheiro é um Deus na vida dele. Não é? Como diz aquele ditado, né? Nossa, fulano era tão rico, muito rico, que a única coisa que ele tinha era o dinheiro. Então o espírito de miséria tem arrastado milhões de pessoas a não viver uma vida abençoada. É uma vida presa nesse Deus chamado dinheiro. E as pessoas não conseguem se libertar. Na sua mente está a miséria. Até vão em alguma igreja, mas não conseguem ser dizimista, não conseguem ser ofertante, não conseguem abençoar outras vidas porque está impregnado na sua mente o espírito, o demônio da miséria. Destaco outro medo aqui, outro espírito para a gente. Tem muitos outros, mas só aqui alguns exemplos. O espírito da pobreza. Falamos do medo da pobreza, agora tem o espírito de pobreza também, que ele se acentuou agora nesse tempo que nós estamos vivendo. Por conta do coronavírus, dessa Covid-19, ele tem se acentuado. De que maneira? É o famoso estado de vitimização que as pessoas ficam. O espírito da pobreza é quando as pessoas se colocam numa condição de coitadinho, de coitadinha, uma condição de vítima, e a pessoa não contém forças, porque ela se sente de alguma maneira confortável, acomodada naquela situação. Quando eu disse esses dias sobre o slogan Fica em Casa, né, que por trás desse slogan tem uma mensagem oculta, diabólica, não é no sentido de você não sair literalmente da sua casa, é o significado por trás disso aí. O ficar em casa significa você abandonar os seus sonhos. O ficar em casa é você aceitar o espírito de pobreza. É você ficar todo dia lá consultando, né? Na internet lá se aprovou seu auxílio, seu benefício. O espírito de pobreza é você se colocar como condição de vítima e achar que todas as pessoas, o mundo inteiro tem que fazer alguma coisa por você. Amados, Deus não nos deu um espírito de escravidão, mas de adoção, da qual clamamos, Abba, Pai. Sabe? Jesus quer te libertar desses espíritos, desse medo nessa noite,
para que você coloque no seu pensamento, na sua mente, a promessa de Deus para a sua vida, sabe? Nós vivemos um tempo de abundância. Não aceite as migalhas do diabo. Não aceite esta vida sem sonhos. Deus colocou sonho no seu coração. Uma pessoa que está no espírito da pobreza, ela não tem grandes sonhos, a vida dela é limitada àquilo ali. Então, amados, Deus chama você, Deus te chama, porque Ele quer te ajudar a realizar grandes coisas. Então, vigie e controle os seus pensamentos. Sabe? Imagina um atleta, amados, um atleta de alto nível. Ele não precisa ter apenas um condicionamento físico bom, não é verdade? Às vezes um atleta lá, ele tem que treinar, né? Não sei quantas horas por dia, tal. Mas não adianta nada ele treinar o seu físico, se na hora da luta ou se na hora da competição ele falar assim, meu oponente é muito melhor que eu não vou conseguir. Olha, não tem jeito, eu vou perder. Talvez o seu treinador até abandone, né? Fala, não quero estar com você não. Você tem a mente de perdedor. Você tem uma mente de derrotado. Mas mais do que controlar o físico, o atleta precisa condicionar a sua mente como uma mente de vencedor. A nossa mente controla as nossas ações. Então é impossível para um treinador fazer um atleta vencedor se ele não treinou a sua mente. Talvez você não teve um treinamento na sua casa, não é mesmo? Talvez o treinamento que você teve na vida, dentro da sua casa, do seu lar, não foi para que você pudesse ser um homem, uma mulher de fé, um vencedor. Ao invés dos teus pais ou daqueles que te criaram falarem coisas a seu respeito de que você seria, não é? Nós falamos isso para os nossos filhos, não é? Olha, você vai ser um doutor, você vai ser um advogado, você vai ser um professor, você vai ser isso. Talvez você recebeu palavras do tipo, olha, meu filho, você não vai ser ninguém na vida. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Ou coisas até piores. Então talvez o treinamento que você teve não foi um treinamento para ser um vencedor, uma vencedora. Então é necessário que você comece a mudar os seus pensamentos. Um bom começo é você começar a ler, a leitura. Ler livros, biografias de homens e de mulheres que tiveram êxito na vida. Fugir de notícias negativas. Fugir de pensamentos de derrota, sabe? Controle e vigie o seu pensamento. Comece a buscar histórias de sucesso, de pessoas que alcançaram coisas na vida, sem muitas vezes terem recurso nenhum. No Brasil nós temos milhares de exemplos de pessoas que conquistaram algumas coisas, grandes coisas, sem terem recursos. Muitas vezes somente com a fé, crendo que era possível e as portas vão se abrindo. É assim que acontece, amados. Quando nós temos pensamentos de vitória, nós começamos a falar esses pensamentos e de alguma maneira, sabe? De alguma maneira, meio que milagrosamente as coisas vão acontecendo, sabe? Vai surgindo na nossa mente planos, estratégias. Então, treine a sua mente para ser um vencedor, uma vencedora, para ser um homem, uma mulher de fé, sabe? Então, nesta noite, que você possa colocar em prática mais este passo para ser um homem e uma mulher de fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, repreender todos esses espíritos, esses medos, em nome de Jesus, para que você se liberte de uma vez por todas e não aceite as migalhas do diabo, porque Deus plantou no seu coração um sonho e Deus faz lembrar você, olhe para aquilo que eu te prometi. Eu tenho grandes coisas para realizar na sua vida. Não tenha medo.
Não tenha medo, diz o Senhor. Amém? Quero que você feche os teus olhos neste momento. Mais do que isso, coloque a sua mão, se você puder, na sua mente, na sua cabeça, representando a sua mente. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida, para que você possa se libertar em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Senhor, estamos aqui na Tua presença, aprendendo mais um passo para ser um homem e uma mulher de fé. Senhor, nos ajude nesta caminhada, nesta carreira que nos foi proposta, a carreira da fé, a vida de fé. Senhor, esses Teus filhos muitas vezes não teve um treinamento adequado na sua infância. Talvez receberam muitas palavras negativas, muitas palavras, Senhor, de que eles não iriam chegar a lugar nenhum, que eles seriam derrotados, pobres, miseráveis. Senhor, e algumas mentes foram até de alguma certa maneira, Pai, forjada. Senhor, muitas vezes estão aí presas, escravas, porque as suas mentes não estão libertas. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender todos esses espíritos. Medo da pobreza, espírito de miséria, espírito de pobreza, em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, porque o Senhor colocou sonhos no coração destas pessoas, Pai, e não há nada que possa impedir desses Teus filhos de alcançarem aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Por isso, em nome de Jesus, que eles sejam livres nesta hora. Seja livre, amado, seja livre em nome de Jesus. O Senhor te liberta para esta carreira. Deixe este embaraço nesta noite, deixe este peso nesta noite e seja livre para que você seja um homem e uma mulher de fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vigie e controle os seus pensamentos. É o 9º passo. Amém? As próximas semanas vamos estar passando mais outros passos. Você vai acompanhando, crescendo na fé, em nome de Jesus. Amém? Estamos chegando ao fim desta transmissão. Quero agradecer aos amados, em nome de Jesus. Amém? E que esta semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.